Oi, hoje eu vou cobrir os 5 principais problemas que encontramos quando as pessoas começam a jejuar e como lidar com eles. Vamos lá. Problema número 1: dores de cabeça ou tontura. Às vezes, muitas pessoas, quando começam a jejuar, têm dores de cabeça e ninguém sabe exatamente o que mecanismo, por que tem dor de cabeça. Eu tive a mesma coisa quando comecei. Felizmente, tendem a não ser muito graves e tendem a desaparecer quando você começa a se acostumar com isso. A explicação mais provável é que você tenha um pouco desidratado. A mesma coisa pode causar tontura. Lembre-se que quando você está em jejum, os níveis de insulina diminuem, porque a insulina é um sensor de nutrientes. Ela avisa que a comida está chegando. Quando não há comida, os níveis de insulina tendem a cair. Conforme eles caem, você começa a fazer xixi mais líquido, porque a insulina age nos rins para dizer ao seu corpo para reabsorver um pouco de água. Com os baixos níveis de insulina, você vai fazer xixi um pouco mais e mais. Por isso, pode ficar um pouco desidratado. E isso, às vezes, pode causar desidratação, dor de cabeça e, às vezes, se sua pressão cair um pouco para baixo, tontura. Também a melhor coisa que encontramos para isso é levar um pouco de sal. Às vezes você pode simplesmente colocar uma pitada de sal na língua, pode colocar um pouco de sal na água. Se você está apenas começando, considere usar uma das rodinhas de treinamento de jejum que contém um pouco de sal. Coisas como suco de picles, por exemplo, ou um caldo de osso, embora não seja uma água clássica ou apenas jejum. Permite que você obtenha muito sal se a ideia de beber sal, água não, atrai você. Problema número 2: constipação e às vezes diarreia. De novo, ninguém sabe exatamente qual é o mecanismo da diarreia e acredita-se que seja o mesmo mecanismo que o corpo está tentando se livrar da água. Como o mecanismo normal de se livrar da água é urinar, mas às vezes o cólon também não reabsorve toda a água que a pessoa que passa por ele. Como o cólon não reabsorve a água fica no lúmen e por isso sai como fezes, aquosas ou diarreia. Algumas pessoas estão tomando magnésio como suplementos e isso também pode causar diarreia. E isso é algo que você pode observar para a constipação. É um pouco mais fácil de entender se houver menos comida entrando, bem, haverá menos saindo, e isso é totalmente normal. Muitas vezes, os movimentos intestinais, se você tem sido regular uma vez por dia, você pode vê-lo a cada 2 ou 3 dias, mas a chave é que não deve ser desconfortável. A constipação só é desconfortável quando você tem um monte de coisa lá dentro que não estão saindo. Isso é quando você precisa tomar laxante, se não houver muita coisa para sair. Não deve ser desconfortável. Então você pode fazer uma de duas coisas para a constipação. Você pode simplesmente deixá-lo se não estiver incomodando muito. Ou também pode tentar alguns agentes de volume para coisas, como casca de psyllium, que são muitas fibras que podem aumentar as fezes e às vezes livrar-se da constipação. Em relação à diarreia, novamente, muitas vezes diminui ou para, mas se isso acontecer, não. Então você também pode tentar um agente de volume, que é o psyllium. Esse tipo de coisa vai dar volume, meio que absorver um pouco dessa água para que não fique tão aguado, vai ficar mais semissólido e você vai sentir mais confortável. Se você estiver tomando magnésio, especialmente laxantes, poderá reduzir isso. E a outra coisa que algumas pessoas tentam fazer por curtos períodos de tempo é um jejum seco em vez de beber água e desidratação durante o jejum. Às vezes pode ser mais fácil não beber nada, mas lembre-se de que com o jejum seco você deseja limitar isso a menos de 24 horas, porque pode ficar desidratado com muita facilidade. Problema número 3: glicemia alta ou baixa. Na maioria das vezes, o tempo em que você não está comendo, seu corpo está usando seus estoques de glicose e, portanto, a glicose tende a cair, mas permanece na faixa normal porque o corpo vai retirar parte da glicose que está armazenada. Se você estiver tomando medicamento, certamente pode diminuir, especialmente se estiver tomando insulina ou sulfonilureia. Tome atenção nesses medicamentos. É uma boa ideia se estiver a tomar medicamentos para certificar de que fala com seu médico e também monitoriza a sua glicemia.
muito de perto. Por vezes temos o problema oposto. As pessoas não comem e reparam que a sua glicemia sobe. É estranho, porque pensem, se eu não comi nada, por que minha glicemia está subindo? E o que você deve se perguntar é, se sua glicemia está subindo e você não comeu, de onde vem essa glicose? Bem, só realmente um lugar. É o seu armazenamento de glicose no corpo. Lembre-se de que durante o jejum, seu corpo deseja trazer de volta a glicose para o sangue, armazenada no fígado, para que você tenha glicose no sangue para usar como energia. Se o fígado estiver cheio de glicose, às vezes isso traz a glicose de volta. É um pouco exuberante. E a glicose no sangue realmente fica alta. Lembre-se de que você está simplesmente movendo a glicose do fígado para o sangue. Se você comer de novo, ela voltará, mas não é nada disso. Faz parte particularmente preocupante. Não significa que você tenha feito algo errado ou que tenha que mudar alguma coisa, mas significa que você tem um pouco de trabalho para se livrar dos estoques excessivos de glicose. Problema número 4. Insônia. As pessoas às vezes têm tanta energia quando jejuam que não conseguem dormir. A razão para isso são os hormônios contra-reguladores. Quando você jejua, o hormônio insulina vai diminuir, mas outros hormônios sobem. E isso inclui a noradrenalina, que é um dos nervos simpáticos, do sistema nervos simpáticos, que realmente bombeia seu corpo. E o que está tentando fazer é puxar um pouco da glicose de volta, mas também energizar o corpo para que você possa sair e caçar ou coletar ou o que você precisar fazer. Porque algumas pessoas armazenaram muita energia, eles começam a retirar essa energia. Realmente tem muita energia, descobrem que não conseguem dormir. Não há nada a fazer sobre isso, além de meio que entrar no jejum. Mas você também pode ter certeza de que está indo bem, a higiene do sono, que é relaxante. Antes de dormir, desligar as telas, talvez alguns bloqueadores de luz azul, fazendo algo relaxante antes de ir para a cama. Você pode tentar alguns banhos de sal, algumas pessoas acham isso útil, com magnésio, ajuda a relaxar. Então, há diferentes maneiras de melhorar isso. E o problema número 5, refluxo ácido ou azia. Algumas pessoas sofrem de azia, que é o ácido estomacal voltando para o esôfago, porque o esôfago não foi feito para lidar com coisas muito ácidas. Ele queima e isso é chamado de azia. É mais comum em pessoas que têm excesso de peso. Quando você está em jejum, não há nada no estômago para absorver o ácido. Então, o ácido pode voltar à medida que você perde peso. Melhora porque quando você perde parte da largura abdominal, há menos pressão empurrando o ácido de volta. Mas enquanto você está tentando perder peso, refluxo ácido ou azia podem ser um problema. Nessa situação, há várias coisas que você pode tentar. Uma das coisas que parece um pouco contraintuitiva é algumas pessoas adicionarem um ácido como talvez um pouco de suco de limão diluído ou um pouco de vinagre de maçã e água. E parece muito estranho porque você estaria tomando ácido se o problema é muito ácido. E funciona para algumas pessoas porque estimula o estômago a começar a mover esse peristaltismo que está indo para começar a mover o ácido estomacal da maneira adequada, em vez de voltar a subir. Se isso não funcionar, para você, você sempre pode usar antiácidos. Também pode conversar com o seu médico sobre medicamentos, pode levantar a cabeceira da cama para usar a gravidade, para puxá-lo para baixo. E você também pode ajustar a duração do jejum para que você não fique muito tempo de uma só vez. Você pode gradualmente diminuir esses. Esses são os 5 principais problemas que vemos quando as pessoas estão jejuando. Você notará que eu não cobri a fome, porque na verdade isso é abordado em uma palestra separada. E eu gostaria de encorajá-la a dar uma olhada em meus vídeos sobre como lidar com a fome. É um tópico maior do que podemos lidar aqui. Muito obrigado, até a próxima semana.